Olá, boa noite. Começa agora o Jornal do Senado. Senadores e deputados querem investigar os gastos públicos com a Copa do Mundo e protocolaram hoje na mesa do Congresso um requerimento para criar uma comissão parlamentar mista de inquérito. 28 senadores e 192 deputados assinam o pedido de criação da CPI da Copa. Parlamentares do PSDB coletaram as assinaturas. Esperamos que ela seja instalada, não seja abafada e possa aprofundar investigações para apurar responsabilidades em relação ao escandaloso superfaturamento de obras para a Copa do Mundo. 12 sedes, 11 pegaram recurso do BNDES com juros subsidiados. E nós temos aí também leis aprovadas com isenção fiscal. Tem mais de 1 bilhão de incentivo fiscal nas leis que aprovamos. E nós temos estádios bem semelhantes que custaram de 600 milhões a 1 bilhão e 700. Então a diferença é muito grande. Deputados e senadores do PMDB, maior partido aliado ao governo, também querem a CPI. Mas o presidente PMDBista afirma que essa não é a posição oficial da legenda. O PMDB como partido não pode dizer que se apoia ou não apoia. Acho que os parlamentares têm o livre-arbítrio de tomar a decisão. E se for a vontade do Congresso Nacional em instalar uma CPI, por que não? Isso faz parte da democracia. O pedido de criação da CPI da Copa, protocolado nesta quarta-feira, tem que ser lido numa sessão do Congresso, o que deve ocorrer apenas em agosto. Até lá, os parlamentares podem acrescentar ou retirar assinaturas do documento. O líder do PT no Senado diz que não há motivo para criar uma CPI da Copa. A CPI não pode ser apenas um instrumento da política. A avaliação da bancada do Partido dos Trabalhadores é que não foi apresentado, tá certo, fatos concretos como manda a Constituição. 4 senadores vão integrar a comissão mista para analisar o veto da presidente Dilma ao projeto de lei do ato médico. São eles Romero Jucá, Randolfo Rodrigues, Jim e Lúcia Vânia, que foi relatora da matéria aprovada pelo Senado no mês de junho. A proposta tramitou por quase 10 anos no Congresso e gerou muita polêmica. A presidente da República vetou os artigos que restringem aos médicos o diagnóstico de doenças, alguns tratamentos e a indicação de próteses. Várias categorias profissionais, como psicólogos e fisioterapeutas, são contra essa parte do texto. O Congresso tem sessão marcada para analisar vetos presidenciais em 20 de agosto. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou hoje 2 propostas. A primeira amplia o número de trabalhadores que poderão fracionar as férias e a segunda define regras para a instalação de cercas elétricas. O projeto, que vai ser votado em mais um turno na comissão, determina que a cerca tenha uma altura mínima do solo que evite o choque elétrico acidental em pessoas que trafeguem pelas vias públicas. Já o equipamento e a amperagem da corrente serão obrigados a seguir as regras da ABNT. Atualmente, essas normas funcionam apenas como recomendações. O proprietário que descumprir a lei pagará multa de R$5 mil e o técnico responsável pela instalação de R$10 mil. A multa não exclui eventuais penalidades civis e criminais. Será atualizada por decreto e revertida para campanhas de esclarecimento da população. Que nós possamos, através desse projeto, de uma vez por toda, em primeiro lugar, trazer uma tranquilidade para a população, né, diante do grande número de acidentes, principalmente com as crianças, e também trazer, porque na verdade aquela cerca que serviria de segurança para a população, ela estava dando uma certa insegurança. A comissão aprovou também o substitutivo do senador Armando Monteiro, que modifica a CLT para tratar da concessão de férias. O texto permite o pagamento de férias proporcionais para períodos inferiores a 1 ano, desde que haja acordo coletivo de trabalho. O parecer ainda acolhe proposta do senador Paulo Paim, que estabelece o fracionamento de férias para empregados menores de 18 e maiores de 50 anos. Infelizmente, como essa legislação é antiga, ela proibia que o cidadão com menos de 18 e mais de 50 pudesse fracionar as férias. Nosso projeto apenas vem corrigir, assegura o direito de todos, estagiário até os mais idosos, de ter os mesmos direitos que os outros trabalhadores.
Os senadores da Comissão de Constituição e Justiça pediram mais tempo para analisar a proposta que torna automática a perda de mandato parlamentar em caso de condenação por improbidade administrativa e crime contra a administração pública. A votação do texto será em agosto. Na reunião desta quarta-feira, a comissão aprovou novas regras para as eleições. 2 projetos terminativos aprovados na reunião desta quarta-feira alteram a legislação eleitoral. Um deles estabelece normas para impugnar pesquisas pré-eleitorais. O objetivo é impedir tentativas de manipular os eleitores. Esse meu projeto tenta simplesmente botar ordem na bagunça que é, num país de dimensão continental, a realização de pesquisa. Nós temos no interior do país, em municípios, especialmente na eleição municipal, um instituto de pesquisa de fundo de quintal, contratado lá naquela hora, feito lá uma pesquisa e coloca numa manchete, distribui para a comunidade. E quem é que vai reparar o dano que isso provoca? Porque o eleitor gosta sempre de apostar em quem está ganhando. O outro reduz de 5 dias para 1 o prazo para os partidos entregarem à Justiça Eleitoral as atas das convenções que definem coligações e candidaturas. É algo que vem resolver, senador Pedro Tacco, um problema que tem, acho que em todos os partidos, principalmente nos pequenos partidos. Porque às vezes nem convenção se fazem. Às vezes se faz um documento e que fica se aguardando o último momento para se encaminhar à Justiça Eleitoral, porque enquanto se fazem as conversas para ver com quem é que vamos coligar. Conheço alguns casos que os candidatos saíram muito depois das convenções. E às vezes acontece também nos grandes partidos, aonde se outorga poder à executiva, a executiva faz-se a ata, faz a reunião, mas também não fecha a ata fica em aberto até o último dia, no último horário, fazendo-se as conversações que entendem necessárias. A Comissão de Constituição e Justiça não votou a PEC que cria a carreira de médico de Estado. A matéria estava na pauta, mas o relator decidiu fazer mudanças para que o texto pudesse ser aprovado na próxima reunião. Houve uma solicitação para que se aprofundasse a discussão com a possibilidade da criação de um ente interfederativo para que facilitasse a criação de carreira de Estado para médico em estados e municípios. Porque, de acordo com a Constituição, nós não podemos legislar determinando a criação de carreira nos estados e municípios. Já a proposta de emenda constitucional de autoria do senador Jarbas Vasconcelos, que torna automática a perda de mandato parlamentar em casos de improbidade administrativa e de condenação por crimes contra a administração pública, não foi votada. O senador Antônio Carlos Rodrigues pediu vista da matéria e agora a PEC só vai ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça na próxima reunião, marcada para a primeira semana de agosto. O Plano Nacional de Educação, que vale para os próximos 10 anos, está entre as prioridades do Senado para atender às manifestações populares. O projeto também está na Comissão de Constituição e Justiça e os parlamentares buscam uma solução para a fonte de recursos que vai garantir a meta de 10% do PIB para a educação. 10 diretrizes, 20 metas, 234 estratégias. São os instrumentos previstos no Plano Nacional de Educação para garantir um ensino de qualidade aos brasileiros. Para cumprir esse objetivo, União, Estados, Distrito Federal e municípios vão ter que atuar em parceria. Entre as propostas do PNE estão universalizar o ensino para a população de 6 a 17 anos, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir pela metade o funcional, e estabelecer planos de carreira para os professores da educação pública básica e superior. Ele é desafiador por conta das grandes necessidades que a gente tem na área de educação no país. A gente já teve algumas iniciativas anteriores em que a gente não conseguiu lograr um resultado positivo. O analfabetismo persiste, né? A previsão de universalização do ensino fundamental é do final dos anos 60. A principal novidade é a destinação de 10% do produto interno bruto para a educação, porcentagem a ser alcançada no 10º ano de vigência do plano.
Hoje, o país investe metade desse total. Pelo texto em tramitação no Senado, os recursos adicionais viriam de 100% dos royalties do petróleo para os contratos de exploração assinados a partir de 3 de dezembro de 2012, além de 50% dos rendimentos do Fundo Social do Pré-Sal. No entanto, esse trecho da proposta pode sofrer alteração. É que a Câmara aprovou a destinação de 75% dos royalties do petróleo para a educação e 25% para a saúde. A decisão vale para os contratos já firmados desde que os poços tenham entrado em operação comercial no fim do ano passado. As políticas educacionais também contariam com 50% do Fundo Social do Pré-Sal. A proposta da Câmara conta com o apoio dos movimentos estudantis. Nós tomamos as ruas para reafirmar a defesa dos royalties do petróleo para a educação, de 50% do Fundo Social do Pré-Sal para a educação e, acima de tudo, 10% do PIB para a educação brasileira. Ainda assim, os recursos podem não ser suficientes para atingir a meta de 10% do PIB. Os recursos que são estimados, que são gerados pelo pré-sal e que podem vir para a educação, pelas estimativas mais otimistas, hoje eles podem chegar a 7 ou 8 bilhões de reais a partir de 2018, 2019. Então, se a gente está precisando de mais de 180 bilhões em números de hoje para complementar a meta, já há uma indicação prévia de que esses recursos serão insuficientes. Outra crítica dos movimentos estudantis à proposta em tramitação no Senado é que os recursos não seriam investidos apenas em educação pública, mas também em programas como Universidade para Todos e Ciências Sem Fronteiras, que concedem bolsas de estudo em instituições particulares. Para a gente é fundamental que o Plano Nacional de Educação destine 10% do PIB para a educação pública e é em torno dessa pauta que nós estamos nos mobilizando e vamos continuar nos mobilizando nos próximos dias para que o Senado Federal confirme o projeto que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Eu não fico satisfeito porque as metas não são ambiciosas e não se diz como gastar esse dinheiro. Nós temos que dar um salto, temos que federalizar a educação de base no Brasil. Precisamos fazer uma reestruturação geral no ensino. E isso leva tempo, demanda tempo. Então esse plano vai ser importantíssimo porque ele vai startar um começo de um novo ciclo. Na página da TV na internet você pode rever as principais reportagens desta edição. O Jornal do Senado termina aqui. Uma boa noite e até amanhã.